A visão dos militares sobre a tentativa de golpe. Começa agora, Brasília Já. Bom dia, Rodolfo Lago. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, pessoal, amigas, amigos? Estamos aí iniciando mais uma semana, né, Rodolfo? A gente na sexta-feira terminou com um conteúdo que foi bastante visto. Agradecemos a sua audiência. Chegamos a uma marca aí muito importante de um assunto que também é muito importante. E como a gente se preocupa muito em levar para vocês como o poder funciona na capital federal, os bastidores, as tomadas de decisão, nós não poderíamos parar naquela notícia de sexta-feira sem apurar mais um pouco. E como repórteres que somos, apesar da idade, a gente foi buscar algumas informações. Rodolfo tem boas conversas no Senado da República e também na Câmara dos Deputados, e eu busquei através de fontes militares, tanto do Exército quanto da Aeronáutica. Não tive nenhuma fonte da Marinha para conversar, mas os militares do Exército e Aeronáutica que conversei me esclareceram muito do que nós falamos na sexta-feira. E deu para entender o pensamento, Rodolfo, que existe por parte dos quartéis. Segundo esses militares, que obviamente fazem questão de dizer que não sabem se essa reunião aconteceu, se aconteceu, não foi falado internamente, mas que é possível que tenha acontecido, mas num outro tom que foi noticiado. Primeiro, eles colocam em questão por que alguns trechos têm sido selecionados e ido a público. Isso é uma coisa que eles colocaram. Eu falei, não tenho resposta sobre isso, mas o trecho que saiu é muito grave. E aí eles falaram que o que deve ter acontecido, se aconteceu, é algo que já existe dentro dos quartéis desde antes da eleição acontecer, Rodolfo Lago. Existe um sentimento dentro dos quartéis e com os militares de o governo ter sido passado para o presidente Lula, não para o PT e não para outro candidato. O incômodo que existe dentro das Forças Armadas, em geral, é contra o presidente Lula, pelo seu histórico. A condenação, os escândalos de corrupção, enfim, tudo que o envolve, não a pessoa, mas o que o seu passado acabou sendo colocado a público, os militares não se sentiam à vontade de fazer essa passagem de governo. Porém, independente de ter sido Lula como foi, era obrigação de todos passar. E segundo eles, o que o presidente Bolsonaro deve ter feito foi sondar o que, segundo eles, era uma estratégia dos advogados. Nunca foi dos militares. Falaram claramente, os militares não pensariam em ir por esse caminho. Agora, obviamente, o presidente, se quisesse tomar esse caminho, que segundo eles reforçaram, veio por advogados, que é a tal minuta, que foi trazida talvez por Anderson Torres ou outros advogados que circulavam ali no Palácio do Planalto, a gente conhece alguns deles. Essa minuta teria sido submetida à análise dos militares e que não, obviamente, encontrou respaldo, tanto que ele não seguiu com a tentativa de golpe. Portanto, dentro das Forças Armadas não se confirma a existência da reunião, mas se acha muito possível uma sondagem, e não só com os comandantes, tá? Com outros militares que também circulavam no Palácio do Planalto, para justamente sentir que este sentimento contrário à vinda de Lula ao Planalto seria tão forte ao ponto de respaldar uma tentativa de golpe, o que não aconteceu. Pois é. Não, assim, eu acho que a minha impressão, né, enfim, eu não tive essas conversas, a Alexandre teve, é de que tudo isso realmente faz um grande sentido. E que muito provavelmente, talvez até, nem tenha sido a única reunião nessa linha, né? Ao que me parece, havia ali uma tentativa, sim, de evitar a eleição do Lula, de estabelecer essa ideia de que as urnas eletrônicas não eram confiáveis e que por isso era preciso tomar alguma atitude, e que se encontrou ali essa saída, digamos mesmo, com todas as aspas possíveis, essa saída jurídica, né, para uma intervenção no Tribunal Superior Eleitoral, para a realização de novas eleições, e o presidente Bolsonaro tratou de sondar essas possibilidades, e ali, claramente, se essa versão
do Mauro Cid ela se confirma, claramente ele não encontrou ali nos comandantes militares respaldo para prosseguir com isso. Isso é muito também visto numa entrevista que o ex-vice-presidente da República, hoje senador, Hamilton Mourão, deu à rede CNN, onde ele fala, na entrevista, não vem ao nosso caso aqui passar, mas se vocês tiverem interesse, busquem no site da empresa. De qualquer forma, ele deixa claro que ele não acredita justamente neste caminho fora das 4 linhas da Constituição, repetindo o que falava o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, eles buscaram, de alguma maneira, e eu não digo que o Mourão buscou junto, mas quem estava com o presidente, uma forma, como você bem disse, entre aspas, de justificar juridicamente algo que estaria possível e permitido na Constituição brasileira. Mas os militares falaram, nem assim a gente embarca nessa. Claro, você vê que isso faz todo sentido, porque houve o tempo inteiro, e você vai lembrar, um discurso, e esse vinha até antes da própria posse do presidente Bolsonaro, no sentido de que a Constituição tinha um artigo que garantia a possibilidade de intervenção militar, que as Forças Armadas seriam uma espécie de poder moderador, de acordo com a Constituição, uma coisa que muitos juristas contestavam. Ou seja, essa ideia de tentar justificar com uma interpretação meio estranha, uma interpretação meio troncha da Constituição, o que pudesse vir a acontecer, é uma coisa que se ensaiou o tempo inteiro. E esse assunto não acaba essa semana. Aqui a gente termina esse conteúdo, mas amanhã já teremos um novo depoimento na CPMI que trata justamente de quem estava muito próximo do presidente, que nesse caso é o general Heleno. O general Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, depõe amanhã na CPI e ele seria uma das pessoas que teria participado dessa suposta reunião. Aguardaremos e apuraremos, sempre tentando levar para você a melhor informação vinda de Brasília. É isso aí, gente. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva nos nossos canais. Obrigado e até amanhã. Até amanhã.